Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com você nessa noite. Eu tenho uma palavra muito legal para falar com você, porque eu acredito que todos nós já passamos por alguma situação de ter que falar com pessoas difíceis. Quantas pessoas aqui já tiveram que falar com pessoas difíceis? Já teve? Então é para você essa ministração. O tema que eu quero ministrar hoje é pessoas difíceis, o que fazer? Ou melhor, como lidar com pessoas difíceis? Já parou para pensar nisso? Porque a gente sabe que, a gente já vem ouvindo nas outras ministrações de que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, certo? Mas, o detalhe é, e como quando eu não consigo lidar com essa pessoa, e essa pessoa é muito difícil? Como que eu abençoo ela, ou como que eu vou receber bênção de uma pessoa assim? Porque é interessante que Jesus passou por isso. Jesus passou diversas vezes por isso. E querendo ou não, a gente não tem o que fazer, a gente não tem por onde escapar. Porque a maior parte das bênçãos que vai acontecer na sua vida é através de pessoas. E a maior parte das dificuldades, das provações que vai acontecer na sua vida é também através das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Pense aí no melhor momento que você teve na sua vida até hoje. Pense aí um pouquinho, qual que foi o melhor momento? Fala assim, essa data para mim é marcante. Tenho certeza que tinha pessoas envolvidas. Agora pensa naquela dificuldade. A pior época da sua vida, também tinha pessoas envolvidas. Então, a gente aprende que a gente tem que estudar, que a gente tem que estudar finanças, tem que estudar administração, a gente tem que estudar Bíblia, tem que estudar diversas coisas. Diversas coisas a gente tem que estudar. Mas a gente acaba esquecendo de que, por mais que você estude vendas para você aumentar as vendas da sua loja, essa venda vai depender de pessoas. Por mais que você estude finanças para melhorar as suas finanças estão relacionadas a pessoas. Eu preciso fechar um negócio, tem pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa, tem pessoas. A gente estuda tudo menos estuda como lidar com as pessoas. Essa é uma das coisas que a gente mais vai estar envolvido durante os nossos dias e a coisa que a gente menos estuda. Então hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito disso e como que Jesus fez para lidar com pessoas extremamente difíceis. Porque eu gosto de dizer assim, a melhor coisa que tem para você ministrar para uma pessoa, se você quer falar de Jesus para uma pessoa, se você quer ministrar de alguma forma para alguém, não precisa ser necessariamente no culto, aqui no púlpito. Se você quer ministrar algo, ministra aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você quer vencer, ou que você já venceu. Essa semana foi a semana que eu mais lidei com pessoas difíceis. Porque normalmente quando você está conversando com uma pessoa que é difícil, o que fala mais em você é o lado emocional. Quando você conversa com aquela pessoa debochada, ou aquela pessoa que é um pouquinho fora do comum ali com você, a sua necessidade é atacar ela. Você se segura para não atacar a pessoa. E essa é uma coisa que a gente precisa vencer, porque esse vai ser um diferencial que Deus vai colocar na sua vida. Porque se você souber lidar com pessoas, você alcança muito mais do que você tem alcançado. Se você souber lidar com pessoas, tem portas que vão se abrir para você porque você sabe lidar com pessoas. Tem tesouros que são apenas para pessoas que sabem lidar com pessoas. Porque tem coisa, imagine, pensa comigo. Deus deu uma capacidade para o presidente da república ser o presidente da república. Porque ele consegue lidar com isso. Agora você pensa comigo, mas Mateus, eu estou orando, pedindo para Deus essa função na minha empresa. Eu estou pedindo para Deus essa função no lugar que eu trabalho. Eu estou pedindo para eu fechar um contrato X. Eu estou pedindo para fazer isso, aquilo. Mas Deus não me dá. E pode ser que Deus não tenha te dado ainda porque você não tem maturidade para poder lidar com as pessoas que estão atrás daquele contrato, estão atrás daquela função. Porque eu já ouvi uma história de um colega que ele orava para ser gerente. Ele orava para ser gerente de uma agência bancária. Ele orava. E clamava, Deus, eu quero ser gerente. Deus, eu quero ser gerente. E foi, passou dias passaram. E ele queria ser gerente até o ponto que ele conseguiu. Ele se tornou gerente. No primeiro dia de gerência dele, ele foi demitido. Porque no primeiro dia ele lidou com uma das pessoas mais ricas daquele banco. Dos clientes mais ricos. E é uma das pessoas mais difíceis que tinha para lidar. Ou seja, ele falou assim, não, Deus me deu uma bênção e não me deu. Não, Deus te deu sim, e Ele te deu a capacidade. O detalhe é, você sabe usar isso que está na sua mão? Deus já te deu a capacidade para lidar com essas pessoas. O detalhe é, você está sabendo usar?
Pensa comigo, imagine que todos nós estamos numa guerra. E Deus é o comandante, é o top, é o chefe ali do batalhão. E Ele chega em cada um de nós e fala assim, ó, eu vou te dar um fuzil para você, vou te dar uma metralhadora para você, vou te dar, enfim, as armas que você quiser. Aí você está na batalha, corpo a corpo, e você quer ir para o corpo a corpo com a sniper. Ou só o tempo de você parar e mirar, você já morreu. Não era a arma certa, você devia ter tirado a metralhadora. Ou ter tirado outra arma. Ou você estava em longa distância e você estava tentando acertar o alvo com a metralhadora em vez de pegar a sua sniper. Isso que acontece muitas vezes com nós no mundo cristão, nós que somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Desde que você aceitou Jesus como único Senhor de sua vida. Então, se você não sabe usar a arma, não adianta você ter, é a mesma coisa que você não ter. Tudo aquilo que você tem e você não sabe usar é a mesma coisa que não ter. Se Deus te deu a capacidade, se Deus te deu ferramentas, você tem que buscar o como usar. Certo? E aonde que está o como usar, Mateus? Onde está o manual para eu poder usar? Aqui, ó. Eu falei, hoje eu vou trazer. Hoje eu vou trazer de papel. Porque eu preciso mostrar para vocês. Aonde que está o manual para você aprender a usar as ferramentas? Aqui. Então está no seu dia a dia, você quer saber qual arma você deve usar? Busca ela aqui, ó. Para esse dia é essa arma aqui. É ela que você vai conseguir alcançar com ela. E esse vai ser o grande diferencial. Porque as pessoas mais bem-sucedidas hoje são pessoas que sabem lidar com pessoas. Tá? Então conhecer pessoas faz parte de você. Você nasceu dessa forma. Jesus passou por isso. Jesus ele enfrentou uma grande decepção. Porque o que Jesus fez na terra foi por pessoas. Então Deus enviou Jesus ao mundo para quê? Para salvar a mim e a você. Então Jesus veio ao mundo para nos salvar. E a Bíblia fala que Jesus veio aos seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o mundo, só que as pessoas não receberam Jesus. Aí você imagina, você acha que Jesus estava numa situação ruim lá no céu? Você acha que ele estava passando dificuldade lá? Ele falou, não, acho que eu vou descer para a terra, que a terra é melhor. Porque a única coisa que no céu não tem, sabia que tinha uma coisa que no céu não existia? Tem uma coisa que não existia no céu. Pessoas. No céu tinha anjos, tinha Deus lá, tudo, só que não existia pessoas. Então Jesus veio para o mundo por pessoas. E chegando aqui, o que aconteceu? Jesus desceu ao céu e as pessoas não o receberam. Vou pedir uma gentileza, abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do 25. Olha só que interessante. Você já conhece pessoas, você já conheceu alguém que gosta de testar o outro? Aquela pessoa que fala assim, peraí, esse cara está cheio da grana? Vamos ver se ele declarou isso na Receita Federal. Vamos ver, vamos testar ele. Esse fulano ele tá pregando isso, vamos ver se ele está praticando. Esse tipo de pessoa. Vou mostrar para você aqui, ó. Vamos lá, olha o que aconteceu. Certa ocasião, um perito na lei, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para Jesus, para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, por que o mestre está em ênfase ali? Porque esse cara é uma pessoa debochada. Ele sabe o que? Imagina o seguinte, imagina que você é um sonhador, você tem o sonho de abrir uma empresa, e você conta para uns colegas, né? E aqueles colegas não acreditam em você, aí você chega na rodinha e fala, ei, empresário, já viu essa? Ou quando você não joga nada de futebol, aí chega você no grupinho, pessoal, ei, jogador, isso é deboche. E o que aconteceu aqui com Jesus estava lá, parado, e chegou um mestre da lei e falou assim, ei, mestre, peraí, ou seja, ele chegou dessa forma debochada para Jesus. O que preciso fazer para dar a vida eterna? Pã, foi uma pancada, uma baita de uma pergunta para Jesus. O que está escrito na lei? Olha a pergunta dele. Ou seja, ele já era um perito na lei. Então ele perguntou algo que ele já sabia a resposta. Porque ele queria pôr Jesus à prova. Ele falou assim, não, Jesus está pregando bastante. Porque Jesus naquela época começou a se destacar as ministrações dele. Então ele falou assim, peraí, Jesus está pregando mais que eu. Então eu quero ver se esse cara é bom mesmo. Então na frente de todo mundo ele levantou e falou assim, agora eu pego ele. Então Jesus, o que eu preciso para ser salvo? O que está escrito na lei? Beleza. Olha o que Jesus fez. Mestre. O cara era realmente um mestre. Respondeu Jesus, como você a lê? Eita. O detalhe está,
Beleza, pode ser que você tenha a palavra, você tenha a Bíblia, você está com a Bíblia, mas o como você está lendo a Bíblia vai te dizer o como você vai viver a Bíblia. Começa por aí. E primeira coisa que você tem que anotar, primeira coisa que você faz quando você está lidando com uma pessoa difícil, é quando ela te fazer uma pergunta, que você sabe que é uma pergunta para te atacar, não responda a pergunta dela. Responda a pergunta dela com uma outra pergunta semelhante a dela que leve ela a pensar. Olha o que Jesus fez. E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Beleza? E ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante que o maior mandamento da Bíblia, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, ele também fala de amar o próximo. Ou seja, amar as pessoas como a si mesmas. Como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Show. Sabe o que Jesus fez? Ele chegou atacando. Imagina que ele pegou uma batata quente e jogou para Jesus. Aí Jesus fez? Jesus pegou a batata, botou no fogo de novo e devolveu no colo dele. Está aí a tua resposta. É basicamente isso. Ele fez a pergunta para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus perguntou: como que você lê na lei? Amará a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Beleza, faça isso e viverás. Ele mesmo respondeu a pergunta dele. Ou seja, a pior coisa que tem quando você vai lidar com uma pessoa difícil é você querer confrontar ela com o seu entendimento. Eu vivi esses dias porque eu estava lidando com uma pessoa extremamente difícil. Essa pessoa lidava exatamente dessa forma, fazendo perguntas difíceis, afirmando coisas difíceis, e eu comecei a debater no mesmo nível. Só que o interessante é que quando você vai conversar com uma pessoa que ela é complicada, uma pessoa que ela tem se por difícil, ela quer ganhar a discussão, não importa o que aconteça, ela tem que ganhar a discussão. Certo? Já enfrentou isso? Em casa, fora de casa, enfim. Isso acontece, essa pessoa ela tem que ganhar a discussão. E o detalhe é, se você entrar no mesmo ringue que ela, se você descer da sua posição e for querer encarar no mesmo nível, você nunca vai ganhar. E se você ganhar a discussão, você não vai ganhar espiritualmente, porque você vai ficar mal. Isso aconteceu. Eu lidei com essa pessoa na primeira vez, eu ganhei. Eu falei, pô, arregacei. Top. Por telefone, falei, nossa, agora essa pessoa, ela percebeu que eu sei mais que ela. Só que eu fiquei mal. Eu falei, Espírito Santo, me dá uma outra oportunidade. Voltei a falar com essa pessoa um outro dia, agora pessoalmente, e ela voltou a falar as mesmas coisas. É como se eu estivesse revivendo a conversa no telefone. Só que dessa vez o Espírito Santo falou assim, deixa ela ganhar. Então, as únicas coisas que eu fazia, ele afirmava, eu peguei e falei assim, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, Jesus fez isso, então eu vou fazer. Então ele perguntava, eu respondia ele com a pergunta, e ele mesmo respondeu as perguntas dele, e no final eu falei assim, você é um excelente empresário. Resumidamente, mantive o contrato com esse cliente, é um cliente. Então, se você não quer perder relacionamentos, faça isso. Pense nas pessoas como você sendo o terceiro. Então, o primeiro ponto da mensagem, seja o terceiro. Deus primeiro, as pessoas segundo e você é o terceiro. Não estou dizendo que você vai abrir mão de tudo das suas coisas em prol do terceiro, não. Mas é que vale muito mais a pena você abrir mão de uma discussão do que você iniciá-la, você continuar ela para poder vencer. Porque pode ser que essa pessoa seja o canal de Deus para te abençoar, por mais que você não queira. Vamos lá, continua. Mas ele, olha só o que aconteceu, mas ele querendo se justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele continuou, não aceitou por perdido. Lembra aquilo que eu falei? Tem que ganhar a discussão. Ele não se aceitou. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Mais um. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E aqui a gente tira algo interessante. Aqui a gente pega algo interessante. Depois a gente volta lá em Jesus. Guarda ali, ó. A pergunta que fizeram para Jesus, Jesus respondeu essa pergunta com uma história, para fazer o mesmo tipo de resposta. Então, olha que interessante.
Essa história que Jesus fala, essa parábola que Jesus conta, ela conta de uma pessoa que foi assaltada e foi espancada. E ela ficou caída no chão. E por ele passou um sacerdote. O que o sacerdote fez? Ele se desviou e continuou o seu caminho. O que a gente pode entender aí? Que as pessoas, quando elas veem pessoas que estão em dificuldade ou estão quase mortas, a tendência é se afastar e não se aproximar. As pessoas são assim. Não é assim, um cristão, não cristão. Não, as pessoas são assim. Repare seu filho, só uma criancinha. Coloque ela perto de uma criancinha de rua e de uma criança mais bem cuidada. Você pode ter certeza que a tendência dela é ir para o que está mais bem cuidado. A tendência dela nunca é ir naquele que tá precisando de ajuda. Isso começa desde pequeno. As pessoas são assim depois do pecado. Então a tendência das pessoas é quanto maior posição elas têm, menos elas querem ajudar. Então olha o que aconteceu. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo lado. Mesma coisa, passou um sacerdote, passou um levita e passaram pelo lado. Ou seja, quanto maior o título que você tem, menos você quer ajudar. Então não se paute pelos seus títulos. Se você fez faculdade, mestrado, doutorado, não se paute pelos seus títulos. Porque quanto maior o título, menos a tendência de você ajudar. Só que existe uma diferença entre você ter título e ter função. Então esse é o segundo ponto da mensagem. Título versus função. Porque você pode ter um título de médico, mas isso não te faz um bom profissional da medicina. O que te faz um bom profissional da medicina é a função de médico, você estar atuando como médico. Olha que interessante. Você pode ter o título de empresário, mas o que vai te fazer um bom empresário é a função de você executar aquela administração daquela empresa. Então o que acontece muitas vezes? O título te afasta das pessoas, a função te aproxima das pessoas. Existe muitas vezes pessoas até mesmo na igreja onde que você assume uma posição, um título. Eu sou o top do grupo de serviço. Só que o que te faz um excelente servo no grupo de serviço? O fato de você servir no grupo de serviço. Mesma coisa que você vira aqui, e você passa pelos testes, você vira um músico. O que te faz um bom músico? O fato de você vir e tocar e servir. Então pense comigo, o que te faz um bom pai? Você pode ser pai, mas o que te faz um bom pai? É simplesmente você ter 100 filhos? A quantidade de filhos te faz um bom pai? Ou o fato de você atuar como pai? Essa é uma das coisas que Jesus primava. Jesus era filho de Deus. Se Jesus descesse na terra falando assim, eu sou filho de Deus e ponto. Quer acreditar em mim? Fogo cai do céu agora, aparece o fogo. Eu sou filho de Deus. Só que Jesus, ele não fez isso, ele não falou o título dele, ele agiu como filho de Deus na terra. Então nós como cristãos, nós não podemos se pautar pelo título de cristão. Viva como cristão. E viver como cristão é inclusive em relação às pessoas difíceis. O título te afasta, a função te aproxima. No mundo ideal, que Deus criou, as pessoas amam pessoas. Quantas aqui amam pessoas? Amém? Vocês amam pessoas? Amém. Quantos aqui que não amam pessoas? Não precisa levantar. Aposto que alguém você ama, desde que seja seu pai, filho, alguma coisa assim você ama. Se você ama pessoas dentro de casa, comece a amar fora de casa. Só que o interessante é que, muitas vezes, a pessoa difícil que você está lidando, ela é de dentro da casa. Porque o mundo ideal que Deus criou, as pessoas amam, as pessoas se relacionam. No mundo real, as pessoas não se amam tanto quanto dizem. Como que é pautado o amor aqui na terra? O amor é pautado por você não conhecer as pessoas, você sabia? Quanto menos você conhece, mais você ama. Sabia? Imagina aquele ator, ou aquele jogador, ou aquele cara top que você... Vamos imaginar Cristiano Ronaldo. Para mim, eu amo aquele cara, ele joga demais. Nossa, que cara excelente. Só que traz ele para viver com você aqui. Aí você vê um detalhezinho dele e fala, cara, o Cristiano Ronaldo é
Não é tudo isso que ele falava, não. Não é tudo isso que eu via, não. Ou seja, quanto menos você conhece, mais você ama. Quanto mais você conhece, menos você vai amar. Isso no mundo real, da terra. No mundo que a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Por quê? Ou seja, eu estou aqui conversando com vocês. Muitas pessoas me conhecem de proximamente e outras pessoas não conhecem. Tem pessoas que não me conhecem e falam assim, eu amo esse menino. Cara, eu amo. Olha a palavra que ele fala, olha isso aqui. Olha o jeito que ele se faz. Tem pessoas que me amam. Mas tem pessoas que já me conhecem e falam assim, peraí, Mateus, tem um detalhezinho ali. Ele anda meio torto. Ele tem um jeitão estranho, o pé dele é muito grande. O que é isso? Sabe, tem coisas que acabam constrangendo as pessoas. E você fala assim, peraí, isso aí não é muito legal. Então você acaba deixando de amar as pessoas. Então, no mundo real, as pessoas se pautam por menos conhecer. Por isso que as pessoas sempre dizem, quanto menos você conhece, é mais fácil de viver. Quanto menos você conhece da lei, é mais fácil de você viver no Brasil. Porque você sabe que você vai fazendo, tudo errado ali, está tudo certo. E é assim também com as pessoas. Quanto menos conhece, mais ama. Quanto mais conhece, menos ama. Por isso que muitos casamentos acabam. As pessoas se amam muito, quando não se conhecem tanto, e quanto o tempo vai passando, vão se deixando de amar. Só que no mundo ideal, que é o mundo que Deus criou para mim e para você, as pessoas se amam independente das falhas. Quanto mais a pessoa conhece, mais ela ama. Quanto mais conhece, mais ama. Quanto mais conhece, mais ama. Esse é o mundo que Deus criou. É um mundo onde eu estou vivendo, está ali o Ricardo. Eu conheço o Ricardo, beleza, mas quanto mais eu vivo com o Ricardo, mais eu amo esse cara. Porque eu mais vejo o que Deus fez na vida dele. Beleza, ele tem um detalhezinho? Claro que tem. Ele tem um detalhezinho que precisa ajustar, só que vai saber se o detalhe que ele tem para corrigir, eu tenho para ajudar ele. E o que ele tem pode me ajudar a corrigir. Sabia que Deus fez isso? Eu imagino que Deus criou as pessoas assim, ó. Peraí, Mateus, ele desenhou Mateus, falou, Mateus vai nascer. Porque ele tem esse detalhezinho aqui, que já vem de família, por causa do pecado. Só que a Karina, ela supre ele. Então eu vou colocar os dois juntos. Aí quebra o pau, em casa. Primeiro ano de casamento, quebra o pau. Segundo ano, quebra o pau. Terceiro ano começa a alinhar. Quarto ano está mais alinhado. Quinto ano, beleza. E assim vai, 50 anos de casamento. Show de bola. Você entende? É dessa forma. Quanto mais tempo você fica com a pessoa, mais isso que Deus criou. E assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quanto mais você vive com ele, mais você vai se adaptando a ele. Só qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? A gente tem que deixar a forma de pensar da terra e pensar na forma espiritual. Você quer aprender a lidar com pessoas difíceis? Ame pessoas. Quer aprender a lidar com pessoas difíceis? Ame pessoas. Uma coisa que eu gosto de dizer assim, quando eu chamo alguém de amigo, hoje no mundo prostituiu essa questão de amigo, desculpe o termo, mas essa questão de amigo ficou muito, muito prático. Conheci a pessoa hoje, meu amigo, é meu amigo. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo de novo. Você está passando lá para Portugal, aí você vê o Cristiano, Cristiano, ele te responde, você fala, é meu amigo. Amigo, próximo. Ou seja, isso ficou muito fácil, mas eu sempre gosto de dizer assim, quando eu chamo uma pessoa de amigo, é que a pessoa realmente é meu amigo. Porque você quer descobrir se a pessoa, ela está junto com você ou não, passe por um momento difícil. Passe por um momento difícil. Quando você está num momento difícil, é interessante. É que os amigos, você vai ver que você não tem amigos. Aí aos poucos você vai encontrando pessoas que vão começando a te completar, que vão começando ali a te ajudar e tá beleza, ponto, beleza, virou seu amigo. Isso acontece muito. E uma das coisas que mais me entristece é que no mundo real, as maiores traições estão dentro das famílias. No mundo real, os maiores problemas estão dentro das famílias. Os maiores problemas estão dentro das famílias. Onde ali que começa tudo e ali que começa a destruição da família. Porque as pessoas elas não conseguem ver. Eu vejo assim, por exemplo, o meu pai está precisando de ajuda. Mas meu pai ele me batia muito quando eu era adolescente. Ou seja, são marcas que ficam que acabam dificultando as pessoas. Ou você tem na sua família tem personalidades diferentes. E essas personalidades você não consegue conviver. Mas Cristo, Ele te deu já a capacidade de você enfrentar isso. Você quer ter uma família sólida, quer ter uma família que cresce, uma família que vai avante, aprenda com Jesus. Sempre vai ter uma pessoa na sua família que é difícil. Tem na sua família uma pessoa difícil? Sempre tem. Sabe o que você faz para lidar com ela?
Faz o que a Bíblia fala. Porque uma das piores coisas que acontece nas famílias, que mais gera a confusão, é no momento de correção. Se você vai corrigir alguém que é mais velho que você, ou alguém que está no mesmo nível que você, ali começa o problema. Jesus, ele nos ensinou isso de uma forma muito legal. Quando Jesus contava a história, sabe o que Jesus está fazendo? Ele estava lidando com um fariseu, com um cara que era extremamente inteligente. E automaticamente, na sociedade, esse homem era maior que Jesus. Jesus não fez assim, não fez para envergonhar ele. Jesus contou uma história para poder, como ele era uma pessoa inteligente, Jesus falou assim, ele vai entender. E eu não preciso humilhar ele. Ou seja, se Jesus falar assim, ó, seguinte, parceiro, você está totalmente errado. Isso aqui é o certo a você fazer. Ele acabou de perder a pessoa. Jesus contou uma história. Vamos voltar para a história, já eu volto para lá. Olha lá. Mais um. Vamos para o 35. Ah, não, perdão. Isso aí mesmo. Volta, pode voltar, perdão. Mas um samaritano, para você entender, naquela época, samaritano não se dava com judeu. E um samaritano buscou ajudar. Estando ele em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Tem outra versão que fala compaixão. Tem pessoas que dizem assim, para eu aprender a lidar com pessoas, eu tenho que ter empatia. Esquece empatia e coloca compaixão. Compaixão é maior que empatia. Empatia é você se imaginar no lugar do outro. Compaixão é você sentir as dores do outro. Aqui fala, ele teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Naquela época, vinho e óleo eram extremamente caros. Ele investiu, ou seja, ele viu uma pessoa que ele não conhece. Imagina, você está passando na rua, você vê uma pessoa que você não conhece, toda estrupiada. Você fala assim, eu vou ajudar. Aí você para, você vai, cura as feridas da pessoa, investe na pessoa, beleza. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Naquela época, um animalzinho desse era equivalente a uma Land Rover, vamos imaginar. Levou para a hospedaria e cuidou dele. Ou seja, além disso, ele levou lá, não, pensa um hotel top. Que hotel que é top aí? Fala o nome do hotel. Vamos pensar no hotel, vamos pegar o daqui da cidade. Você sabe qual que é? Não vou fazer merchan. Você vai naquele hotel, foi lá naquele hotel, pagou a suíte master. Falou, coloca ele lá, cuida dele. O que ele quiser pegar no frigobar, deixa ele pegar, deixa que eu pago depois. Isso é interessante. Ele foi lá e deixou no melhor lugar, numa hospedaria, e falou, pessoal, pode cuidar dele, que o que ele gastar, eu volto e pago. Ele tirou o dinheiro e deu, e o que ele gastar mais, eu pago. Isso que Jesus colocou, foi uma história, para que aquela pessoa entendesse que amar ao próximo como a si mesmo é o que mais importa para Deus, é pessoas. Você quer agradar a Deus? Ame pessoas. Você quer ser bem sucedido? Ame pessoas. Você quer ter resultado na sua empresa? Ame pessoas. Não veja as pessoas como cifrões, e sim como pessoas. Pense nisso. Uma das coisas que eu aprendi, eu vou falar isso. Uma das coisas que eu aprendi foi muito legal. Eu estava indo para uma reunião de negociação, e sentando na mesa, primeira coisa, eu sentei na mesa, foi eu e meu sócio, a gente sentou na mesa, primeira coisa que eu falei para o cara, então, o que você precisa aí, sabe, falando já sobre negócio, comecei a falar sobre proposta. Primeira coisa, sentamos na mesa, já comecei a falar sobre proposta. E conversamos, e falamos, tudo. Aí passei a palavra para o meu sócio, e a primeira coisa que ele perguntou, foi assim, como que vocês fazem para entrar aqui na frente da sua empresa? Como que estava muito difícil para entrar, assim, sabe, um lugar, estava bem, tudo cheio de pedra. Ele falou assim, como que vocês fazem para entrar aqui? Aí, enfim, começou a conversar da pessoa, começou a trocar uma ideia com a pessoa, e não com o dono da empresa. Você entendeu? Ele buscou o relacionamento com a pessoa, e depois, aí eu falei, caramba, que caca. Eu esqueci da pessoa e vi ela só como um cifrão. Aí eu voltei e falei, aí como entramos no assunto e fomos falar de família, vamos falar dessas coisas. Ou seja, tire da sua cabeça o objetivo material e coloque pessoas primeiro. A consequência do fechar o contrato ou não fechar o negócio, beleza, se fechou, bênção, se não fechou, você ganhou um amigo. É assim que você tem que pensar. Pode ser que às vezes você perca, claro que pode ser que às vezes você perca, mas a maior parte das vezes você vai ganhar. A maior parte das vezes você vai ganhar. Não desista de pessoas. Não desista de pessoas. Anote isso aí, se você está anotando, não desista de pessoas. Por que não desista? Porque Deus vai usar pessoas. Você não sabe quem Deus vai te usar.
Pode ser que Deus use uma pessoa que você menos imagina. Eu lembro de uma história de um professor meu, em que ele falou que ele estava passando um momento muito difícil. E ele estava trabalhando como frentista em posto. E ele atendia super bem as pessoas. Ele atendia muito bem. Ele ia, fazia extra, fazia coisas a mais. Às vezes ganhava gorjeta, às vezes não ganhava. Mas um belo dia, chegou uns motoqueiros, uns pessoal de idade, uns homens assim que tinha aquelas motonas, e chegou ali, tá? E todo mundo fugia de atender aqueles caras. Falou, não, vai lá, novato, atende ele. E ele foi, atendeu essa pessoa muito bem, conseguiu vender até algumas coisas a mais para a pessoa. E essa pessoa que era dono da moto, ele era um dono de uma rede de farmácias, muito grande. Ele falou assim, eu gostei tanto de você que eu quero te contratar, para você ser meu representante. E essa pessoa foi a ferramenta para tornar essa outra pessoa muito rica. Hoje ele é falecido, mas esse período que ele viveu, ele testemunhava muito isso, de que ele não fazia acepção de pessoas. Pode ser que chegue até você uma pessoa extremamente tatuada lá, pode ser que essa pessoa Deus queira usar para te abençoar. Então não desista de pessoas. Pode ser que você esteja lidando com uma pessoa extremamente difícil, que você está a ponto de atacar ela. Você está a ponto de dar um soco nela. O seu patrão, imagina que o seu patrão é uma pessoa extremamente difícil. Você está lidando um dia lá com ele, e pode ser que você esteja num momento de quase ir para cima dele. Não desista da pessoa. Porque pode ser que amanhã ele olhe para você e fale assim, peraí, cara, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Sempre que for falar com pessoas, fale de coração aberto. Sempre que for falar com pessoas, fale de coração aberto. Olha o que aconteceu com Jesus ali. Jesus, para ele conversar com aquela pessoa, ele abriu o coração para a pessoa, falou, eu amo esse cara, e eu quero ensinar ele. Jesus falou através de uma história, e essa história fez com que ele pensasse, olha só, no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar eu te pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3, ele fez a pergunta para o homem agora, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A pergunta dele foi, Jesus, mas quem é meu próximo? Ele contou toda essa história para que o homem entendesse quem que era o próximo. E ele falou assim, qual desses 3 é o que é mais próximo? Só continua mais uns, consegue? Só o 37? Isso. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Entendeu como lidar com uma pessoa difícil? A pessoa veio cheio de armas, só que tem uma coisa que desarma as pessoas, história. Não estou falando para você contar historinha, mas quando você fala, você monta uma linha de pensamento para a pessoa, você desarma ela. Jesus contou uma história para poder responder a pergunta dele, quem é o meu próximo, Jesus? Jesus contou, e Jesus no final perguntou para ele, quem você acha que é o próximo? Aquele que teve misericórdia. Sabe o que Jesus levou essa pessoa a pensar? Levou assim, ó, você veio até mim me agredindo, de forma debochada você chegou até mim, mas eu te respondi com muito amor, e você como sábio da lei, você quer saber quem que é o seu próximo? Como que você vai ao céu? Tenha misericórdia. Então aquele homem falou assim, caramba, eu não tive misericórdia de Jesus, eu fui para cima dele para poder ofender ele, para poder envergonhar ele. Aí a pessoa, ela pensou, ele falou assim, pá, entendi. Pegou? Aconteceu uma vez isso com Davi. O profeta falou, lembra a história de quando Davi, acho que todos conhecem a história de Davi, que Davi estava lá, ele se tornou rei, e daqueles momentos ele acabou vendo uma mulher tomando banho, ele se interessou pela mulher, só que ela era casada. E o que ele fez? Ele colocou o marido daquela mulher na frente do batalhão de guerra, porque todos que estavam na frente morriam primeiro. E aconteceu o que ele imaginava, o marido dela morreu. Assim que o marido dela morreu, ele casou com a mulher. Então, Deus mandou o profeta fala assim, ó, profeta, Samuel, vai lá, fala com Davi, de que ele fez errado, de que o que ele fez não foi certo, e de que ele vai ter consequências disso. Você imagina, Davi, um cara extremamente sanguinário, naquela época, um rei, que ele ganhou, ele matou diversas pessoas, um cara muito, se você assistir filmes medievais, você já imagina como que eram os reis. E Samuel falou, caramba, como que eu vou falar com esse cara?
Eu vou chegar nele e falar assim, Samuel, é o seguinte, eu sei que você é rei, todo poderoso, que você é, mas você está errado, cara. A espada ia cair na hora, assim, ó. Só que Samuel usou de inteligência, e chegou em Davi e falou assim, ó, seguinte, perdão, não me lembro se foi Samuel, tá, certo. Mas ele chegou até Davi e falou o seguinte, Davi, imagine aí a seguinte ocasião, você tem umas pessoas ali, que roubaram, eu estou contando essa história para você entender um pouco mais do dia a dia, uma pessoa que roubou a outra, ele roubou e matou a pessoa, o que tem que fazer com essa pessoa? Tipo assim, ela estava interessada no que o outro tem, ela estava interessada no que fulano tem, Davi, e para conseguir aquilo que ele queria, ele teve que armar uma emboscada para essa pessoa morrer. O que a gente faz com essa pessoa, rei? Aí Davi falou, não, essa pessoa tem que morrer. Aí o profeta falou para ele, quem fez isso foi o Senhor. Aí Davi falou, misericórdia. Ou seja, ele entendeu a história de uma forma sem precisar agredir. Ou seja, Davi era uma pessoa difícil. E para comunicar com aquela pessoa difícil, ele usou de meios para que ele não sentisse. Ou seja, Davi, o que você faria nessa situação? Eu faria isso. Então, esse cara foi você. Você fez isso quando você armou para Urias para ficar com a mulher dele. Davi falou, tenha misericórdia de mim, Deus. Davi acionou o princípio da misericórdia. Esse é o último ponto da ministração. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia das pessoas. Tenha misericórdia. Ter misericórdia é você não condenar as pessoas. Não condene pessoas a partir de hoje. Por mais que essa pessoa queira te matar, não condene elas. Quando você condena, você fecha uma porta. No caminho vão aparecer pessoas para te ajudar e pessoas para te assaltar. No caminho vão aparecer pessoas que elas querem roubar a sua felicidade. Sabia que existem pessoas que elas só vêm na sua vida para tirar a sua felicidade? Sabia que existem pessoas que a função dela é ficar esperando você conquistar para ela falar assim, vai dar ruim. Sabe quando você troca de carro? Imagina que você comprou uma Land Rover. Você chega na Land Rover, encosta, lá Land Rover, primeira coisa que o irmão fala, cara, como que você vai pagar o imposto? Já aconteceu de você comprar um carro novo ali, um carro de uma cor diferente, e a pessoa chega e fala, irmão, essa cor não vende, ou essa marca é difícil de vender, vai para lá, irmão. Essas pessoas, a função dela é tirar a sua felicidade, a função dessas pessoas é tirar a sua felicidade. Tem pessoas que elas decidem isso, tem pessoa que ela marca uma pessoa, fala, tá vendo aquele ali, ó, o Cláudio lá, vou ficar de olho nele, o dia que ele conquistar uma coisa, eu vou partir para cima. Tem pessoas que têm essa função, que assumem essa função. Só que qual que é o detalhe? Pensa comigo. A culpa é de quem vai roubar ou de quem se deixa ser roubado? Pensa nisso. Imagine que chega uma pessoa para roubar a sua felicidade. E ela chega em você e fala assim, você acabou de comprar sua Land Rover, e ele fala, irmão, você vai pagar esse imposto como? Depende de você aceitar isso que ele falou e ficar mal, ou você simplesmente despachar isso e não deixar ele roubar a sua felicidade. Não deixe ser roubado. Imagine que existe um veneno poderoso. Imagine um copo de veneno. Pensa um veneno top. Ele está ali. Ele te mata? Enquanto você não beber, ele não vai te matar. A decisão de deixar o veneno te matar ou não é só se você pegar e beber. Isso é as pessoas que vêm tirar sua felicidade. As pessoas, elas vêm te dar um copo de veneno. Ela está aqui, ó. Está aqui o seu copo de veneno. Se você pegar e tomar, você vai morrer. Só que se você pegar aquele copo e jogar fora, ele não vai te fazer nada. Então, não aceite ser roubado. Não aceite ser roubado. Tem muitas pessoas que querem fazer isso. Tem muitas pessoas que elas estão no grupo dos assaltantes. Tem pessoas que estão no grupo dos agressores. Mas tem os que não param. Tem aquelas pessoas que elas pelos títulos, ela não vai parar para te ajudar. Mas tem as pessoas que elas são os hospedeiros. São as pessoas que elas são os bons samaritanos. Aí eu te pergunto, em qual grupo você está? Hoje você está no grupo dos assaltantes? Ou está no grupo dos que têm título? Ou você está no grupo dos hospedeiros? Ou você está no grupo dos bons samaritanos? Qual grupo que você está?
Para você descobrir isso, para você saber como lidar com pessoas difíceis, peça ajuda para o Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que a gente acaba não valorizando o Espírito Santo? Sabia? Imagine comigo que você ora hoje. Você fala assim: Deus, eu quero ver um anjo. Aí Deus vai, te mostra um anjo. No outro dia você vai sair testemunhando para todo mundo. Eu vi um anjo, ele era forte, ele era isso, ele era aquilo. Só que o Espírito Santo que está dentro de você, você não testemunha quando você ouve. Ah, Mateus, mas eu não sei se eu estou ouvindo. Ele fala ao seu coração sempre de acordo com a palavra. Sabe aquele momento que você está prestes a brigar com sua esposa? Sabe aquela voz de dentro que fala assim: calma, relax, não vale a pena. Você vai ter que ficar casado com ela. Faz isso não. Você só vai prorrogar seus dias de sofrimento. Sabe quando você está lá no seu emprego e você está prestes a xingar seu patrão? É aquela vozinha que fala assim: não, irmão, faz isso não. Você sabe que se você fizer isso, você está na rua. Para quê? Vai ter que sair entregando currículo de novo? Vai ter que procurar alguma coisa para fazer? Não, relaxa. Calma. Esse é o Espírito Santo. Então valorize ele. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele te diz o que fazer. O Espírito Santo, ele vai te dizer o como lidar com a pessoa. Ele vai te dizer o que fazer com as pessoas. Aí você fala assim: mas eu não estou ouvindo o Espírito Santo. Então ouça o seu pastor, ouça o seu líder. Deus usa eles para poder te abençoar. Deus usa eles para poder te abençoar. Então comece a fazer para as pessoas o que você quer ver delas. Você quer ter sucesso? Comece a fazer para as pessoas o que você quer que elas façam para você. Ponto. Eu comecei isso em casa. Se eu quero que a minha esposa me abrace, eu vou e abraço ela. Tem dia que ela não quer abraço? Então faz assim, beleza, eu estou abraçando. Continua, até o ponto que a pessoa vai começar a falar: peraí, tem alguma coisa diferente que esse homem. Seu filho, você quer que seu filho seja obediente? Você quer que seus filhos guardem os brinquedos? Guarde com eles. Vai lá ou seja, é isso. Faça para aquelas pessoas o que você quer que elas façam. Muitas vezes uma das dificuldades que a maior parte das pessoas tem com filhos é que: e meu filho não me obedece. Meu filho não me obedece. Ou o filho não obedece a mãe, não obedece o pai. Sabe o que acontece? Repare se você está discutindo com o seu cônjuge na frente dele. Porque se você, pai, desonra a sua esposa, e seu filho vê, por que ele vai ter que honrar ela? Se ele se espelha em você que é pai. Se o pai tira a autoridade da mãe, o filho não vai obedecer a mãe. E eu comecei a reparar, porque assim, uma vez eu discuti com a minha esposa na frente dele, e o interessante é que ele ficava assim, ó, me olhando, só me olhando. E eu lá, e ele me olhando. No outro dia, a Karina corrigiu ele, ele fez o mesmo jeitinho, até o jeitinho. Eu olhei e falei: credo, como pode? Disse, igualzinho. Falei: gente, estou me vendo. Aí eu cheguei, baixei e falei assim: filho, seguinte, o pai fez errado. Fui lá pedir perdão para minha esposa na frente dele. Falei assim: o papai pediu desculpa para a mamãe, agora faz o mesmo e não repita, porque daí o negócio vai ser comigo. Aí ele: tá bom. O que aconteceu depois? O inverso. Ele chegou em mim, falando. Falei: pera aí, tem coisa errada. Chamei ela, falei assim: tá vendo aqui? Vamos ajustar isso aí. É assim que as crianças pegam. E é assim também nas empresas. Se você é gerente, não brigue com seu patrão na frente do funcionário. Porque o seu funcionário não vai respeitar o seu patrão. Patrões, não brigue com o seu encarregado na frente dos funcionários. Senão o seu funcionário não vai obedecer ao seu encarregado. E é assim que acontece na nossa vida. Comece a fazer para as pessoas. Não faça mais nada sem consultar o Espírito Santo. Não faça nada sem consultar o Espírito Santo. Você tem que conversar com uma pessoa difícil, ore antes. Ore antes. Se a pessoa te ligou, braba no telefone, relaxa, calma, não responda ela ainda. Peça algum tempo para você desligar o telefone, orar e você retorna. Você quer se decepcionar menos? Para concluir, você quer ter menos decepções? Crie menos expectativa em pessoas. E crie mais expectativas em Deus. Tire a expectativa das pessoas, tire. Fala assim: nossa, eu esperava muito que a Mônica cantasse melhor no louvor. Ela desafinou, não acredito, ela desafinou. Nossa, acabou com o meu culto hoje. Tire dela esse peso, joga em Deus.
Deus, esse louvor está maravilhoso. Teve um desafinado? Teve, Deus, mas eu sei que o Senhor já vai dar graça para eles melhorarem. E assim para cada área de sua vida. Você quer ter resultados? Deixe de criar expectativas em pessoas e crie expectativas em Deus. Que Deus nunca vai quebrar a sua expectativa. Amém? Se coloque em pé. Vou pedir para você fazer um ato agora. Eu acredito que essa semana você passou por algum momento assim. Ou você tem passado por algum momento de lidar com pessoas difíceis. E o Espírito Santo está falando que essa pessoa difícil, para alguém aqui, vai ser uma das pessoas que vai te alavancar. Não sei quem é, mas o Espírito Santo está falando para você. Essa pessoa difícil que você está lidando, ela vai ser responsável por te alavancar. Deus vai usar ela para te alavancar. Deus vai usar ela. Então eu peço que você feche seus olhos agora. Eu peço que você imagine uma pessoa difícil que você teve que lidar essa semana, que você ainda não se livrou dela totalmente. Pense nisso. Eu quero que você comece a falar para Deus agora. Perguntar o que você deve fazer para poder lidar com essa pessoa. Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós descobrimos hoje, Pai, que o Senhor foi extraordinário na terra. Pai, nós sabemos que o Senhor nos deu todas as ferramentas para poder ter êxito, Senhor. Pai, te pedimos agora, Senhor, nos mostre como lidar com essas pessoas, Pai. Nos mostre agora, Pai, como amar as pessoas como o Senhor amou. Pai, nos mostre, Senhor, como ter compaixão dessas pessoas, Pai. Pai, nos mostre, Senhor. Pai, nos mostre, Senhor, as ferramentas que nós devemos usar dia após dia, Senhor. Espírito Santo de Deus. Pai, nós cremos, Pai, na Tua palavra, nós cremos que o Senhor já nos deu isso, Senhor. Eu te peço, Senhor, agora nos mostre no dia a dia, Senhor, como colocar em prática isso, Senhor. Porque nós sabemos que nós já temos dentro de nós isso. Nós já temos dentro de nós tudo que é necessário para a gente ter êxito nessa terra. Nós sabemos que está dentro de nós tudo que é necessário para poder salvar vidas. Nós sabemos que está dentro de nós tudo que é necessário para que a gente alcance o que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que você nos deu de aprender a sua palavra. E eu declaro sobre a sua vida, eu declaro que essa semana você já vai ver diferença. Eu declaro que essa semana você vai conseguir lidar com essas pessoas extremamente difíceis. E você vai conseguir alcançar êxito. Você vai conseguir mostrar compaixão e amor para essas pessoas. Você vai conseguir mostrar Cristo através da sua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro que essa semana você vai se ver diferente. Se você é essa pessoa difícil, eu declaro que essa semana você vai começar a ser uma pessoa que ama. Eu declaro que você vai começar a ser uma pessoa que gera compaixão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Continue abençoados. E vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos tocar. Vamos tocar.